Começando mais uma aula aqui da nossa jornada de autoestima, da autoestima, do amor próprio, e hoje o tema, vamos falar sobre narcisismo. Sim, gente, por quê? Porque, gente, eu tô cansada de ouvir, minha mãe é narcisista, não sei o que é narcisista, não sei o que, relacionamento narcisista. Vamos entender um pouquinho mais essa ligação, né, com o amor próprio, com a autoestima, né? Bora lá, bora lá! Para começar, a gente tem que entender o que é o narcisismo, não é? O narcisismo é um transtorno de personalidade, gente. Ele é um transtorno de personalidade. Então, são pessoas que se sentem o centro do universo, o sol da nossa galáxia, a última bolacha do pacote. Exatamente. São pessoas super arrogantes. São pessoas que não conseguem nem enxergar o outro porque eles se sentem mais do que qualquer outra pessoa. Tá? Então, pelo nome narcisista, ele veio de uma mitologia de Narciso. Se vocês não conhecem a mitologia de Narciso, é muito interessante se aprofundar, conhecer um pouquinho mais ela, não precisa se aprofundar, mas conhecer um pouquinho mais ela. Mas Narciso era uma pessoa que se achava lindo, maravilhoso, era muito bonito, né? Era uma pessoa muito bonita, tudo mais. E aí, ele trazia, ele ignorava, esnobava todo mundo, que achava que ninguém merecia ele, porque ele era muito lindo. E ao deparar com uma pessoa, ela foi lá e jogou um feitiço, podemos dizer assim, que quando ele se olhou no reflexo do rio ali, né, da água, ele se apaixonou por ele mesmo. E se apaixonou um tanto que ele foi atrás de sua imagem, porque sumia, né? A água faz assim, a imagem some, aí ele foi e acabou se afogando, tá? Mas vale a pena vocês irem atrás da história, porque também tem a Eco que entra, né, nessa história que também, né, teve ali, foi castigada pelos deuses, por isso que hoje em dia a gente tem o Eco, né, que você fala, só fica o último, e ela tentou salvar Narciso, porque ela era apaixonada por Narciso, tentou salvar Narciso, mas ela já não conseguia completar a frase toda, então ela só falava o final, e aí que ele se envolvia mais ainda com aquela imagem dele, com aquela paixão toda, e assim foi. Então, narcisista vem disso, né? Como vocês veem, o narcisista, ele não consegue enxergar nada além dele mesmo, tá? O que pode causar o narcisismo? Bom, alguns estudos dizem genética, tá? Mas se a gente for pensar por um lado espiritual, uma pessoa que nasce assim, eu nem sei, eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas vamos por uma pessoa que nasce assim. Gente, como é que foi as vidas passadas dela, para ela nascer assim? Por que ela escolheu certos pais para fortalecer muitas vezes aquilo, né? Então, qual que é o trabalho de uma pessoa que tem esse transtorno? Talvez ele tenha que trabalhar muito a humildade. Imagina o que ele fez nas outras vidas, né? Para estar vindo aqui trabalhando isso, tá? Então, quando a gente nasce nessa vida, a gente já sabe o que a gente tem que trabalhar e a gente vem com a personalidade pronta para trabalhar aquilo, tá? Então, como eu já venho falando, se você tem alguma coisa que te incomode, que você tenha medo, é aquilo que você tem que trabalhar. Porque o que você já sabe, você não precisa trabalhar mais aquilo. A gente tem que trabalhar o que a gente ainda não sabe. E a maioria das coisas que a gente não sabe são coisas que nos incomodam, dá medo. Por quê? Porque a gente não tem domínio daquilo, né? Então, se você veio com uma certa detalhe nas personalidades que não é harmonioso, ali tem que, né, ter algum trabalho ali para a nossa evolução. Bom, mas vamos lá. Criação na infância, nosso ambiente da infância, tá? Então, como você foi criado, né? Quais são os traumas? A maior parte é isso, gente. É os traumas de infância, é a criação, como é que foi? Muitas vezes a gente precisa, a gente vai passando traumas e traumas, aí chega num ponto que o nosso inconsciente, ele cria uma defesa. E muitas vezes essa defesa é esses transtornos psicológicos de personalidade e também físicos, tá bom? Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa ela tem alguns abusos
físicos, né, sexuais durante a infância, a adolescência, essa pessoa, o inconsciente pode fazer com que essa pessoa, ela engorde, né, ou que essa pessoa, ela se feche cada vez mais, ela não gosta, né, então, por quê? Porque é uma forma de defesa, devido ao que aconteceu lá na infância. Tá? Então esse assunto eu vou vir com vocês numa outra aula que vai estar lá pra frente, tá? Que vale muito a pena depois pra gente poder entender melhor da onde que tá, como é que foi criada essa personalidade nossa, esses traumas, pra gente poder estar quebrando também. Nada melhor do que trazer pra consciência, né? Então, uma personalidade narcisista, ela surge muito na infância, de como os pais criaram ela. Muitas vezes tem aqueles pais super protetores, não falam não para a criança tem liberdade para tudo. A criança sai batendo nas pessoas, sai fazendo as coisas erradas e os pais só concordam, né? Então são aquelas crianças que não tiveram limite nenhum, que se acham mesmo o dono de tudo, da verdade, né? De tudo, os mais lindos do mundo, e assim são criadas essas personalidades do narcisismo, tá? Bom, essas pessoas, né, narcisistas, elas apresentam algumas características que eu vou falar agora, né? Então, dá alguns exemplos aí de comportamento delas para vocês entenderem um pouco mais. Ela exagera um pouco nas suas realizações, tá? Então, ela realizou alguma coisa, ela conquistou alguma coisa, nossa, aquilo ali vira tem que fazer até um cartaz, um painel, aquela coisa toda, e ela se exalta muito com aquela conquista, com aquela realização, né? Então ela fala para todo mundo que ganhou isso, que fez aquilo e bababá. Então sempre eu. Por quê? Porque ela precisa de aplauso, ela precisa de elogio, ela precisa que as pessoas elevem mais, né? Elas, né? Trazem mais, né? Como falei, busca constantemente essa admiração do outro, né? Então tá sempre fazendo coisas para que o outro olhe para ela e fala: uau, aplauso, nossa, como você é inteligente, como você é lindo. Então ela tá sempre precisando de muitos e muitos elogios, tá? Empatia nenhuma. Uma pessoa narcisista não tem empatia nenhuma, ela nem consegue ver o outro, a existência do outro. Por isso que a gente chama de transtorno, porque a pessoa tá ali, ela não consegue mesmo ver a dor, o sofrimento do outro, ela não consegue enxergar o outro. Ela acha que os outros estão ali para te servir. Entende o grau do transtorno, né? Isso faz muitas vezes com que ela explore muito emocionalmente as pessoas, fisicamente, né? Porque ela acha que os outros estão ali para servir ela, né? Então, às vezes ela rebaixa o outro para se sentir melhor, aí xinga, aquela coisa toda, né? Que vocês já sabem, já pegaram aí como é que esses comportamentos, tá? E eles vivem num mundo de fantasia, de sucesso. Absurdo, gente. Então, assim, eles vivem num mundo que não é real, mas que não é real mesmo, totalmente fora da caixinha, tá? Então, assim, o narcisismo, gente, a gente tem que entender que são essas pessoas super, super arrogantes. E eu acho que a pessoa que mais tem autoestima é as pessoas que convivem com pessoas narcisistas, tá? Então, o pessoa narcisista, ele tem autoestima baixa, baixíssima, porque ele precisa de aprovação toda hora, ele precisa de aplauso toda hora, ele precisa de elogio toda hora, ao extremo, né? É só ele e tudo mais. Só que quem convive com isso sofre muito mais. Muito mais. Por quê? Porque quem convive com isso não tem essa carcaça de defesa que o narcisista tem. Sofre mais. Então, assim, conviver com pessoas abusivas emocionalmente não vale a pena. Não vale a pena para a tua evolução. E se por acaso a gente começa a observar na gente também que grau de autoestima eu tenho, muitas vezes eu ainda preciso que o outro me elogie para me sentir feliz, para o meu dia florear, para o meu dia ficar colorido.
Até que ponto eu aceito alguma crítica? Até que ponto eu consigo olhar que eu erro? E que a minha vida é assim, de erra, de falha. Tem dias que o cabelo tá assim, que não tá me agradando. Mas e aí? Nem todo dia eu vou acordar linda, maravilhosa? Eu vou me amar desse jeito mesmo, como eu sou? Então, muitas vezes a gente não percebe, mas nós também somos abusivos com o outro, esperando que o outro nos ame incondicionalmente, mas o amor que a gente espera é o amor que tá aqui, ó, que a gente cria na nossa mente, né? Então, assim, esperando elogios para poder o dia ficar melhor, para poder sorrir, né? Então, assim, isso vale a pena. Então, assim, eu trouxe para vocês esse tema do narcisismo para vocês entenderem rapidamente que todo mundo tem um grau disso. Só que o narcisismo, ele é muito hoje, porque ele virou um transtorno, ele é extremamente, né, autoestima baixa, assim, ao extremo. Mas todos nós temos um pouco, quando a gente não trabalha a autoestima, esses comportamentos. Nem se for aquele pouquinho, mas nós temos. Quantas vezes talvez a gente não tenha pensado, nossa, queria ganhar lá na loteria e aí vou distribuir o dinheiro para as pessoas vão me ver que agora eu tenho uma vida boa. Então você quer ganhar para os outros te verem e não você estar melhor financeiramente? Né? Então assim, o que você faz hoje para o outro e não para você? Tudo que a gente faz para o outro, esperando algo do outro, a gente está entrando nessa vibração desses comportamentos, né, de necessidade de aprovação do outro. Então a gente tem que ter bastante atenção com isso. Por isso que o autoconhecimento, a autoobservação é importantíssimo, para que a gente comece a nos olhar, nos auto-observar e entender aonde a gente está errando. E entender ali para que a gente está querendo aquilo, é para mim ou é para o outro? Para que eu quero usar essa roupa? Para que eu quero ter esse cabelo? Para que eu quero ter esse carro, essa casa? Para que eu quero essas coisas materiais? É para mim ou para o outro? Para que eu quero fazer um trabalho voluntário? Para que eu estou sorrindo? Para que eu estou chorando? É para mim ou para o outro? É por mim ou para receber elogio, receber atenção do outro? Se questione, se observe e a partir disso, gente, mude e melhore. É para isso que a gente está aqui nessa encarnação, para melhorar e ser uma pessoa melhor. Então, para a gente trabalhar o autoconhecimento, a gente precisa nos observar e começar cada vez mais a dar passos para nós, para mim. Eu fazer as coisas para o meu crescimento e não esperando aplausos e isso, aquilo do outro. Porque senão você está vivendo para o outro e não para si. E a evolução é para você. Ninguém pode evoluir por você, só você mesmo. Tá bom? Eu vou ficar por aqui e espero vocês na próxima aula. Até mais!